Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa live. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Atos 5. Que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Que o Senhor esteja presente conosco. Bom, vamos lá. Atos 5. Mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia, a mensagem do livro de Atos. A história de Jesus é impressionante. Deus entre nós. Deus fala e nós podemos entender. Deus trabalha para nos curar, ajudar e salvar. Por isso corremos um grande perigo, o de ficar apenas impressionados. Diante das dimensões espetaculares dessa narrativa que lentamente ou subitamente se apresenta a nós, podemos nos transformar em meros espectadores entusiasmados. E então, seria apenas isso, nos tornaríamos admiradores de Jesus, inspirados a imitá-lo em nossos melhores momentos. É o que o Spurgeon fala, que os cristãos que emocionados são os primeiros a sair da igreja. Por isso que a gente tem que ter a nossa fé bem fixada na rocha, que é Jesus. A tarefa de Lucas é prevenir este erro, impedir que nossos tormentos apenas espectadores de Jesus, nada além de fãs da mensagem. Membro do quarteto original, que propôs escrever sobre a vida de Jesus, Lucas é o único a registrar a continuação da história. Contudo, como a vida dos apóstolos e discípulos dos anos se seguiram, o aspecto marcante é que a história não tem interrupções. Lucas continua sua narrativa sem pausa, exceto também por mergulhar apenas... Peraí. O aspecto marcante é que a história não tem interrupção. Lucas continua sua narração sem pausa, exceto talvez para mergulhar apenas no tinteiro, escrevendo no mesmo estilo, usando o mesmo vocabulário. Por isso que eu deixo de recomendação, quando você ler o Evangelho de Lucas, leia Atos em seguida. Faça isso no seu cronograma de leitura bíblica, pois Lucas e Atos é uma história só. Então leia os dois de uma vez, onde Lucas para, Atos continua de imediato. A história de Jesus não termina com Jesus, continua na vida daqueles que creem nele. O sobrenatural não termina com Jesus. Lucas deixa claro que esses cristãos sobre quem escreveu não eram espectadores de Jesus, assim como Jesus não era um espectador de Deus. Eles participaram da ação de Deus. Deus agindo neles, Deus vivendo neles, e o que evidentemente quer dizer Deus vivendo em nós. Então, o que isso quer dizer? Que nós somos chamados para ação. Nós somos chamados para ser extensão de Cristo. Paulo fala lá em 1 Coríntios que nós somos cooperadores de Cristo. Então, nós temos que agir, nós não temos que ficar esperando mensagem, confirmação exterior. Só vai. Lucas nasceu numa cidade de língua grega do Império Romano e trazia no sangue alguma mistura étnica. Ele se tornou amigo de Paulo e acompanhava o apóstolo em algumas aventuras missionárias. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, Lucas estava lá. Quando Paulo foi apelar o seu caso em Roma, Lucas acompanhou naquela difícil jornada que teve até o naufrágio à capital imperial. E a cidade de Lucas era Troade, que é onde ele conheceu Paulo e se converteu ao cristianismo. Deixo como recomendação a série de Paulo, feita pela Record, que tem no Disney Plus. Inclusive, eu tô chegando nessa parte que Paulo é preso em Jerusalém. Os deuses tradicionalmente haviam perdido o prestígio. Nas cidades cosmopolitas do Império Romano, cosmopolita, para você que não sabe, era regiões do Império que cultuavam vários deuses, deuses gregos, deuses romanos, mesmo sendo a mesma coisa, só que com um nome diferente, mas eram outros deuses, Zeus e Júpiter. Tinha outros deuses, os deuses egípcios, e o Império Romano ele fazia
Ele não tinha mesmo ele tendo uma coleção de deuses que são uma cópia dos deuses romanos, dos deuses gregos, eles tinham um panteão de deuses que englobava de Zeus até não sei o que. O povo estava absorvendo antigas religiões do Oriente, como o judaísmo e novas religiões que prometiam a imortalidade como base em rituais secretos. Os judeus utilizavam um termo para se referir aos pagãos atraídos pelo monoteísmo, tementes a Deus. Esses não-judeus frequentavam as sinagogas, mas não queriam se converter completamente até o ponto da circuncisão, que desagradava os vaidosos judeus. Lucas tinha especial interesse pelas testemunhas de Deus, assim como por outros pagãos e cristãos recém-convertidos. E provavelmente Atos é o único livro que é dedicado a uma pessoa, com exceção às cartas apostólicas de Tito e de Timóteo de Paulo, que é Lucas escreveu para Teófilo. Teófilo, nós não sabemos quem ele é, mas na série ele é um advogado do Sinédrio e com os relatos de Lucas, tanto o seu evangelho como o de Atos, é usado na defesa de Paulo. Aí a invenção da série, Teófilo é filho da irmã de Paulo, que é chamada Rod, na verdade. Então, tanto o evangelho de Lucas, tanto Atos, é escrito para Teófilo, para ser usado na defesa de Paulo. Contexto. Por volta... Aí tem outra curiosidade. Jesus só se revoltou no templo porque os judeus transformaram a área dos gentios, que era a área onde só eles podiam ficar, porque os judeus não aceitavam que eles entraram no templo, transformaram isso em vendilhões, porque os judeus, os gentios precisavam trocar as suas moedas, os seus dracmas, os seus níquel, as suas moedas, pela moeda que era usada no templo de Jerusalém. Por isso que Jesus se revolta daquela forma. Se você já assistiu a 5ª temporada de The Chosen, ou você conhece esse episódio, você vai lembrar desse episódio onde Jesus quebra os vendilhões do templo. Tá bom, Thaís, orarei para você, que você consiga atingir esse objetivo e vencer. Como Paulo diz em Romanos 8, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Contexto. Por volta do ano 30 ao ano 60, nessa época 90% da população do Império vivia na área rural. Mas a estratégia missionária de Paulo priorizava os centros urbanos. As vilas eram incrivelmente conservadoras, o povo trabalhava apenas para se alimentar e arriscar novas ideias não era uma opção. No entanto, muitas cidades eram novas e estavam em desenvolvimento, por isso eram mais receptivas aos novos moradores, novos costumes e novos deuses. Os romanos construíram ótimas estradas, algumas jamais vistas até então. Muitas delas duram até hoje. Claro que foi reformada com o tempo, mas a estrutura ainda é a mesma de quase 2000 anos atrás. E as policiavam, para que os mercadores e artesãos pudessem viajar em segurança em quantidades só vista a partir do século XIX. As cidades tinham que ser compactas o suficiente para que os moradores pudessem deslocar. A densidade era de aproximadamente 200 pessoas por acre. Acre é 10 mil metros quadrados, se eu não me engano. Em construção de poucos andares. Até as casas de classe média eram lotadas, como ocorre na maioria das favelas. Por isso, a maior parte da vida acontecia nas ruas. As notícias corriam e revoltas podiam acontecer uma hora para outra. Então, esse é o contexto do livro de Atos. Agora vamos ler a versão da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudos. Então, além da leitura, eu vou ler os comentários que tem nessa Bíblia. Vamos lá. Atos vem antes das cartas de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ela também tem introdução, mas a introdução é muito longa, por isso que eu prefiro a introdução da Bíblia à mensagem. Mas se você já está, principalmente para você que está começando a leitura bíblica, eu recomendo essa versão porque ela tem uma linguagem mais fácil.
Pentecostes. Jorge Alejandro. 5. A fraude de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas às conveniências da esposa reteve uma parte do preço. Levando-se depois uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Isso era um hábito muito comum. Os novos convertidos vendiam casas, vendiam cavalos, vendiam seus bens e davam aos apóstolos para fazer missões, para alimentação, para a ceia, para a manutenção da igreja. Disse-lhes então Pedro: Ananias, por que escolheu Satanás? Encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Porventura, mantendo-o, não permaneceria teu, e vendido, não disporias do dinheiro à vontade? Por que, pois, concebestes em teu coração este projeto? Não foi homens que mentistes, mas a Deus. Ao ouvir essa palavra, Ananias caiu e expirou. Sim, ele morreu. E grande temor sobreveio a todos os que ouviram falar. Os jovens, acorrendo, envolveram o corpo e retiraram, dando-lhe sepultura. Passou-se um intervalo de cerca de 3 horas. Sua esposa, nada sabendo o que sucedera, Pedro interpelou a ele: Dize-me que foi por tal preço que vendeste o terreno? E respondeu: Sim, por tal preço. Retrucou-lhes Pedro: Por que vós puseste de acordo para tentardes o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram o teu marido. Eles levarão também a ti. No mesmo instante, ela caiu aos seus pés e expirou. Ela também morreu. Jovens que estavam de volta encontraram-lhe morta, levando a enterrar junto de seu marido. O pecado de Ananias e Safira foi de ter, por amor ao dinheiro, pretendido enganar os apóstolos e por meio deles o Espírito Santo, presente entre os irmãos ao qual eles mentiram. Por isso que eu digo que, como Jesus falou, o único perdão que não é perdoado como que é a palavra? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, sejamos conscientes com as nossas palavras, com os nossos atos, pois eles têm consequência. O Provérbios diz que nossas palavras podem ter vida ou morte. O que as suas palavras estão dizendo? Estão trazendo mais vida ou trazendo mais morte? Sobreviveu então a grande temor à igreja. Este termo, retomado à antiga aliança para designar a comunidade messiânica, adquiriu com o desenvolvimento do cristianismo uma extensão cada vez mais vasta. Primeiro a igreja-mãe de Jerusalém, depois as igrejas particulares da Judéia e do paganismo. Suas assembleias, que é isso que é igreja, vem da palavra grega eclésia, que é a mesma de assembleia, que é conjunto de pessoas. Por isso, você não é a igreja. Igreja é um conjunto de pessoas. Não confunda igreja com o templo do Espírito Santo. São conceitos diferentes. Você é o templo do Espírito Santo, mas você não é a igreja. Enfim, a igreja em sua unidade teológica, em sua personalidade de Cristo, em personalidade de corpo e de esposa de Cristo, em sua plenitude cósmica. Então aqui é o conceito da igreja. A igreja que é o corpo de Cristo, a esposa do Cristo, que ela é revelado em Apocalipse, mas Paulo também já comenta, já que ele compara o casamento entre o homem e a mulher com uma relação de Jesus com a sua igreja. Então, vamos continuar a leitura. Sobreviveu então um grande temor à igreja inteira e a todos que tiveram. Eu não faço live compartilhada. Agradeço o convite. Cadê? Sobreviveu então um grande temor à igreja inteira e a todos os que tiveram notícia desse fato. Quadro de conjunto. Terceiro sumário, que desenvolveu o tema do poder miraculoso dos apóstolos, interrompem os versículos 12 e 14, interrompem o desenvolvimento.
Pelas mãos dos apóstolos faziam numerosos sinais e prodígios por meio do povo. Costumavam estar todos juntos, já que não se tratava de apóstolos, ao que parece, mãos, mas de todos os fiéis. De comum acordo no pórtico de Salomão, e nenhum dos outros ousavam juntar-se a ele. Embora os povos o engrandecessem, mais e mais aderiam ao Senhor. Pela fé, multidões de homens e mulheres, a ponto de levarem doentes até para as ruas, colocando sobre os leitos em marcas para passar. Pedro, ao menos sua sombra, cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém, ocorria multidões trazendo enfermos e atormentados por espíritos imundos, os quais eram todos curados. Prisão e libertação miraculosa dos apóstolos. Interveio então o sumo sacerdote Anás, que não era, que mudou. Antes, na época de Jesus, era Caifás. Anás era o sogro dele. Então, da morte de Jesus até o início de Atos, houve essa mudança do sumo sacerdote. Com toda a sua gente, isto é, o partido dos saduceus, tomando de inveja, lançou as mãos sobre os apóstolos e recolheram a prisão pública. Essa é a primeira cena do primeiro episódio da série de Paulo, que eu comentei um pouco mais anteriormente. O anjo do Senhor, porém, durante a noite abriu as portas do cárcere e, depois de havê-los conduzidos para fora, ide e apresentai-vos no templo, anunciai com ousadia ao povo tudo o que refereste à vida. Todas as palavras dessa tal vida tratam-se do mesmo sentido de mensagem dessa salvação. A pregação cristã tem o objetivo a salvação e a vida, prometida àqueles que invocam o nome do Senhor. Tendo ouvido isso, entraram no templo ao raiar do dia e começaram a ensinar. Comparecimento diante do Sinédrio. Chegou então o sumo sacerdote com a sua gente, convocando o Sinédrio e todo o Senado. Sinédrio e Senado desenhavam a mesma assembleia do grande Sinédrio de Jerusalém, dos israelitas, e mandaram buscar os apóstolos no cárcere, mas os servos que lá foram não encontraram na prisão. Voltaram, portanto, dizendo: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas juntos à porta de sentinela, mas abrindo não acharam ninguém lá dentro. Ouvindo essa palavra, o oficial do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos a respeito deles, pensando no que havia de isso significar. Foi quando alguém chegou com a notícia: aqueles homens que metestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Partiu então o oficial do templo com seus subalternos e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo, pois, trazido, fazendo compreender perante o Sinédrio, o sumo sacerdote os interpelou: expresso-vos alternamente que não ensinastes neste nome. No entanto, encheste Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue deste homem. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer ante a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-se no madeiro. Deus, porém, o exaltou com a sua direita, fazendo-o chefe e salvador. A expressão correta seria príncipe da vida. Igualmente, chefe redentor, dito de Moisés como figura de Cristo. Onde eu parei? Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo. Deus concedeu aos que lhe obedeceram. Ouvindo isso, eles tremiam de raiva e pretendiam matá-los. Intervenção de Gamaliel. Gamaliel aqui foi um importante membro do Sinédrio. Na série, ele se converte ao cristianismo e foi visitado por Jesus. Inclusive, a filha dele é a noiva de Paulo, que é uma invenção da série que, para mim, não tem fundamento nenhum. Porque o próprio Paulo orienta em sua carta que todos os homens fossem como ele. Então não faz muito sentido Paulo ter tido um relacionamento amoroso.
que Deus concebeu Gamaliel. Então levantou no cidade certo fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei, respeitado pelo povo. Gamaliel, mestre de São Paulo, era o herdeiro do pensamento de Hillel e o representante preoptante da tendência laxa e mais humana na interpretação da lei. Sua intervenção responde à atitude geral do partido farisaico. Ele mandou retirar os homens por um instante e falou: varões de Israel, atendei bem no que fareis a este homem. Antes desses dias surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e ao que aderiram certo de 400 homens, mas foi morto, e todos que lhe foram creditados debandaram e foram reduzidos a nada. Depois veio Judas, o Galileu, na época do Renascimento, atribuindo o povo através de si. Pereceu ele também, e todos que lhe obedeceram foram dispersos. As introduções de Judas, o Galileu e de Teudas são mencionadas por Joséfo, que data respectivamente no tempo recente sob Quirino, século VI d.C., e do mandato do procurador Cúspido Fausto. Então a gente sabe que essa parte dos atos acontece entre os anos 44 e 46 depois de Cristo. Cadê? Agora, portanto, digo-vos, deixe de ocupar-vos com estes homens, soltai-os, pois seu intento ou sua obra provém de homens, destruir-se por si mesma. Se vem de Deus, porém, não poderei destruí-los. Não acontece de vós encontrares movendo guerra a Deus. Concordaram então com ele. Chamaram de novo os apóstolos e açoitaram com vara, e depois de intimá-los que não falassem mais o nome de Jesus, soltaram-nos. Quanto a eles, saíram recinto do Sinário, regocijando-se por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome. Este nome pelo qual os apóstolos sofreram, que eles pregaram, que os cristãos invocam, é sempre o nome de Jesus, inseparável de sua pessoa, o nome que ele recebeu da ressurreição, a saber, o nome acima de todo nome, o nome de Senhor, até então reservado a Deus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar a boa nova de Cristo, Jesus. A boa nova do reino, definida pelos discípulos, isto é, a palavra que eles evangelizavam, concretizar para o cristianismo primitivo na pessoa de Jesus, ressuscitado por Deus e feito Filho de Deus com o poder e Senhor. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 5 do livro de Atos. Então, agradeço a participação de todos. Logo menos essa live estará disponível no YouTube. Tenham uma boa noite, um bom resto de quarta-feira e até amanhã com mais uma live de leitura bíblica. Tchau, tchau e até a próxima.